Eu estava conversando com o Vitória esses dias aqui em casa e a gente estava falando sobre ordem na rotina. A gente tem dois filhos e para vocês que têm família, sabe como que é caótico ter dois filhos em casa e as bagunças que são geradas, né? Mas essa bagunça que traz paz ao coração também. Eu não trocaria essa riqueza por nada. E nesse vídeo de hoje a gente vai entender melhor a importância da oração para se alcançar coisas grandiosas, para se ter ordem na vida e conseguir enxergar no caos as soluções para os nossos problemas através da oração. Jeremias 18:6. Ó casa de Israel, acaso não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor, eis que, como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós na minha mão, ó casa de Israel. Então aqui, nossas orações nos moldam, né, a serem pessoas melhores. E aqui, é, já indo direto ao ponto, e a gente vai começar esse conteúdo a partir desse versículo. Se nós somos como os vasos moldáveis, qual é, qual é a melhor maneira, a melhor ferramenta, as melhores matérias-primas a serem utilizadas para se moldar esse barro? E aqui a gente tem como ferramenta aquilo que é os 10 mandamentos. Chesterton fala: a verdade, é claro, é que a concisão dos 10 mandamentos é uma prova, não da tristeza e estreiteza de uma religião, mas pelo contrário, da sua liberalidade e humanidade. É mais curto afirmar as coisas proibidas do que as permitidas. Precisamos, precisamente porque a maioria das coisas são permitidas e apenas poucas são proibidas. Se os homens não forem governados pelos 10 mandamentos, eles serão governados por 10.000 mandamentos. Se a gente observa os 10 mandamentos, que é uma das coisas mais difíceis, a gente já começa a ter uma ordenação. Na etimologia da palavra mandamento, a gente vê que ela significa ordem, comando, vem do latim mandatum, encargo dado a alguém. Particípio passado do verbo mandare, que significa dar nas mãos de alguém, ou confiar uma ordem, transmitir um comando. Então, assim, para nossa rotina, para nossa vida, qual a importância dos mandamentos, né? Dessa ordem dada às nossas mãos? Será que não é para que a gente tenha uma direção melhor? Se questione aí. Se a gente se perde pela desordem dos afazeres, né, da casa, ou dos afazeres das emoções, né, que a gente coloca um peso, um cargo emocional nas coisas que a gente realiza, e às vezes você está numa rotina na qual você chega em casa e já passou um dia inteiro estressado no serviço e a casa está um caos. Aquilo dali, se você não tem um controle emocional, você vai tender a descarregar muito mais esse caos interior, esse caos exterior, essa pressão do mundo na sua casa, no seu lar. Então, ordem significa o quê? Dar estrutura e controle às coisas. Primeiro, se a criança está chorando porque ela não consegue, vamos pegar um exemplo aqui, ela não está conseguindo tirar a camiseta. Então, meu filho tem 2 anos, às vezes ele não consegue tirar a camiseta sozinho, ele precisa de ajuda. Aí ele começa a chorar porque ele está se sentindo frustrado com 2 aninhos de idade de não conseguir tirar a camisa. Eu vou lá, tomo o controle, assumo a posição do cabeça e gerencio a emoção dele. Meu filho, não precisa ficar, não precisa chorar, não precisa ficar estressado porque você não está dando conta de tirar a camiseta. O papai está aqui para te ajudar. Então eu ordeno as coisas.
É esse o sentido da oração. Ela trazer o controle necessário para que a gente enxergue nas situações que são caóticas e que muitas vezes nos pesam, um sentido transcendente. Então, quando você pensa em rotina, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? E Chesterton novamente tem uma frase: chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Quando a gente pensa em rotina, a maioria das pessoas às vezes nem vai ter em mente o significado disso, porque eles estão vivendo de maneira tão despreocupada que elas não sabem as coisas que lhe acontecem durante o dia. Você perguntar para a pessoa: "Ó, o que aconteceu, quais foram os seus objetivos da semana passada, o que você executou, que você se sentiu uma pessoa mais realizada?" Às vezes a pessoa não vai saber responder, porque ela simplesmente está vivendo uma vida de maneira passiva, só recebendo estímulos, só recebendo notícias. Mas se você pergunta para essa pessoa qual é a notícia urgente da semana passada, às vezes ela sabe te responder. Ou o que que a Virgínia estava fazendo, ou o que que tal influenciador estava fazendo. Então, assim, vivendo a vida de maneira passiva. E às vezes ela não vai saber responder a, as reais pedras que estão no seu caminho, nomear essas pedras que estão no seu caminho. Então chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Chegará o dia em que a gente terá que olhar para as circunstâncias e falar assim: é melhor você começar uma rotina de manhã já ordenando o interior, já perguntando a Deus: Senhor, qual que é a cruz desse dia? Qual que é o sofrimento deste dia? Qual coisa que eu terei que aprender, que ser mais paciente? Qual é a bronca desse dia? Se a gente começa fazendo a ordenação durante já o período da manhã, colocando as coisas nos devidos lugares, dando importância àquilo que realmente merece, nós temos uma personalidade mais forte para alcançar coisas grandiosas. E é aqui que vem. As pessoas sabem disso, as pessoas sabem que elas precisam viver uma vida mais calma. Mas por que elas não vivem? Justamente por estarem desenfreadas, por não estarem no controle das coisas que lhe acontecem. Mas se você pergunta para essas mesmas pessoas o que aconteceu semana passada, qual foi a notícia mais urgente, essa pessoa sabe responder. Mas se você pergunta para ela qual foi o objetivo que você conseguiu realizar na semana passada que melhorou a sua vida, essa pessoa vai olhar e vai assim: caramba, eu não sei qual foi o objetivo, eu não sei qual foi a meta, porque eu não estipulei nenhum. Então foi assim: acordar mais cedo e ler 10 páginas? Não. Acordar mais cedo e fazer uma caminhada? Não. Acordar mais cedo e antes de fazer uma caminhada, ler uma meditação, um versículo na Bíblia, cuidar da minha vida espiritual interior, ordenar as minhas emoções, dar importância àquilo que é transcendente. Se a gente não faz isso, a gente se perde no propósito definido de alcançar as coisas grandiosas. Então, quando você pensa em rotina, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Que você deve ter horários fixos, como acordar cedo, ir ao trabalho, fazer refeições em horários determinados. Segundo, que você deve ter uma repetição diária, realizar as mesmas tarefas todos os dias, como tomar banho, estudar, cuidar da casa. Ou terceiro, sensação de monotonia ou controle. Para alguns, rotina pode parecer entediante, para outros, representa estabilidade e organização. Muitas pessoas pensam que, que ter rotina é como aquela imagem da gente indo para a escola de manhã. O sino toca, a gente entra no colégio, senta ali para assistir a aula e as coisas começam a fluir. Só que isso não é uma rotina quando você não entende de maneira ativa qual é o propósito definido para este dia. Qual é o propósito definido para este dia? De que antes de sair de casa, ou de que antes
do sino tocar, do despertador tocar, no caso, para que a gente levante para trabalhar, qual é o propósito definido para esse dia? Qual é a bronca desse dia? Qual é a cruz, Senhor, desse dia? Então, assim, a, a rotina, a importância da oração, ela começa aí. Quando a gente faz as perguntas, já começa o nosso dia fazendo as perguntas necessárias. Não se precisa de muita coisa, mas precisa se responder, como eu disse numa aula há um tempo atrás. Eu vou deixar ela aqui salva, que acredito que seja já de grande valia também para vocês se aprofundarem nesse tema. Eu disse nessa aula que se a gente responde a uma só pergunta, as coisas começam a fazer mais sentido. Se hoje fosse meu último dia, o que eu gostaria de ter feito? Pergunta pesada, que exige reflexão. Mas se hoje fosse meu último dia, o que eu gostaria de ter feito? O que eu me orgulharia de ter feito? Se passasse um telão, passou um telão e você está no seu último dia, chegou ao final, findou a sua vida, o que você gostaria de ter feito? O que você se orgulharia de ver nesse telão? São realmente coisas que nos fazem refletir sobre a maneira como estamos levando a vida. Qual é o propósito, qual a importância do propósito definido para se alcançar coisas grandiosas? A oração entra como alimento para instruir o coração. Nós tendemos a nos perder em nossos próprios desejos. Primeiro, porque recebemos influência do meio e estamos constantemente tendo novas perspectivas. Então, assim, constantemente a gente está meio que mudando de norte porque a gente enxerga nas coisas oportunidades e às vezes não são oportunidades. Não são oportunidades, são só dispersões. Segundo, porque por instinto tendemos ao desejo daquilo que é grande, mesmo seja fruto de uma desordem. Pare para observar os nossos instintos mais banais, mais carnais. Por exemplo, o instinto masculino de desejar sexo várias vezes, né? Então, assim, para o homem é necessário somente o lugar. Para a mulher, não. É necessário que ela esteja emocionalmente envolvida com aquilo, que ela esteja à vontade. O instinto do homem já é o contrário. Então, assim, até para essas coisas a gente deseja bastante, né? É normal que se você esteja com os hormônios em dias, você deseje bastante. E para a mulher, instinto feminino de comprar sempre, né? Uma fome humana insaciável. E o que eu quero dizer com coisas grandiosas? Essa fome insaciável por mais, por mais, por mais, por mais, por fazer mais, por querer mais oportunidades, por olhar pela janela e ver perspectivas diferentes e querer segui-las. Esse é o desejo por mais. Então a oração ela entra como alimento para instruir o coração daquilo que é, primeiramente, a vontade de Deus e, segundamente, o propósito para que a gente cumpra essa vontade. De fazer as jaculatórias, faça jaculatórias. Jaculatórias é dardos lançados a Deus, né? Dardos rápidos. Se a gente olha na etimologia da palavra jaculatória, essas flechas rápidas lançadas a Deus de maneira imediata, incisiva, é como o súdito que fica no pé do rei, ali na orelhinha do rei, sempre clamando, clamando, clamando por, por ajuda, né? Me ajude, me ajude. Então, assim, faça ejaculatórias, peça a Deus ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a me entregar melhor às suas vontades, às suas querências, porque você sabe melhor, né, o que é melhor para a minha vida do que eu. A oração, ela oferece isso daqui: calmaria e ordem para os nossos desejos mais baixos, mais banais. Primeiro saco para o propósito definido. Reta intenção inicial do dia. É aqui que entra a oração e a sua fundamentalidade, como eu falei para vocês. Não importa o quão bom você seja para organizar seu dia, em tarefas, em atividades ordenadas entre si, se lhe falta esse alimento, a oração inicial barra matinal, chegará ao final do dia com o coração pesado e tumultuado por várias circunstâncias do dia. Então, sim, só é possível um pai de família ou uma mãe de família controlar as suas emoções se ela teve um dia tumultuado, como eu citei no exemplo é, já anterior, se ela primeiro iniciou o seu dia
com esse propósito definido. E aí, às vezes ela vai chegar já nesse final do dia, mesmo que com o coração pesado, mesmo que tenha passado por um trânsito caótico, se estressado, resolvido broncas, ela vai chegar em casa, vai olhar para aquela circunstância e vai ver a ordem dada a Deus, né? A ordem dada a Deus, dada por Deus, no caso, né? De que a gente deve transcender as coisas. Assim, já já chegando, né, nos finalmente aqui dos pontos que são essenciais para que a gente vença esses obstáculos, o segundo ponto é o propósito definido, é a força de vontade e gestão do dia anterior. Como foi sua noite, o quanto sua cabeça está cheia de projetos e ambições futuras. Então a gente tem a tendência dessa inquietação interior. Deixe para os seus dias as suas próprias preocupações. Eu não sei qual versículo que é isso daí, mas eu tenho 99% de certeza que está em algum lugar da Bíblia. Mas, assim, deixe para os seus próprios dias as suas preocupações. Pergunta inicial: qual é a cruz de hoje, Jesus? Qual é a bronca que eu devo ser paciente? Essa é uma instrução do Padre Paulo Ricardo que eu escutei esses dias na homilia diária. Excelente, excelente. Ajuda demais. Eu sempre procuro fazer as jaculatórias de Sagrado Coração de Jesus, me ajude, ou Sagrado Coração de Maria, me ajude. São jaculatórias que ajudam. São pequenos trechinhos que nos ajudam a fortificar melhor a nossa fé. Terceiro obstáculo para o propósito definido: alinhamento de expectativa e misericórdia consigo mesmo. Pecamos por dois excessos: ou somos condescendentes demais com nossos erros, ou somos demasiados exigentes com nós mesmos. Então, errou, perdeu o controle. Vai ter dias que eu sou humano, vai ter dias que eu vou olhar e falar assim: caramba, perdi o controle com os meus filhos, não controlei as minhas emoções. Então, assim, fiquei estressado. Misericórdia comigo mesmo. Eu não refaço o propósito, né? Esse é o objetivo da gente ser imperfeito, né? Da gente ter o livre-arbítrio. A gente refaz o propósito, entende de que Deus, ele, ele é o nosso oleiro, né? O nosso moldador, de que ele está nos oferecendo as ferramentas necessárias. Me ajude. Me ajude a corrigir os meus erros, as minhas imperfeições. Não seja exigente demais consigo mesmo, porque a tendência nossa é falhar miseravelmente nos nossos propósitos por falta de quê? De ordem interior. Dificuldade na perseverança. Isso também é um obstáculo, gente. A gente tem a tendência da inconstância. Então, assim, como eu falei para vocês, já chegando no final, jatos de devoção são as jaculatórias, que deriva do verbo jacer, que significa lançar ou arremessar. Arremesse a Deus os seus propósitos e ele vai dar a ordem para vocês. Porque, como eu disse, parafraseando o Chesterton, a verdade é claro, é que a concessão dos 10 mandamentos é uma prova, não da tristeza e estreiteza de uma religião, mas pelo contrário da sua liberalidade e humanidade. É mais curto afirmar as coisas proibidas do que as permitidas, precisamente porque a maioria das coisas são permitidas e apenas poucas são proibidas. Reflitam sobre isso, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar um norte melhor. Se acaso você gostou desse vídeo, deixe aí o seu comentário sobre o que você achou. Curta também para que a gente consiga alcançar mais pessoas e se inscreva no canal.